modelo de governação subsidiária traduz-se no facto de que aquilo que for mais bem feito, próximo do local onde tem que ser executado, deve ser feito aí e não na estrutura central. Nós, nos últimos anos, tomamos algumas decisões no interior da universidade, no sentido de centralizar processos, e a experiência o que nos diz é que, envolvido este espaço de tempo entre a criação destes mecanismos centrais nos SPUP, se torna necessário avaliar os processos e verificar se tudo está a correr pelo melhor. Claramente há coisas que não estão a correr bem, claramente há processos que estão a demorar demasiado tempo, como por exemplo as aquisições, que é uma queixa quase universal na universidade. Aliás, penso que é uma queixa que existe até no interior da própria reitoria, de que as aquisições não estão a funcionar num tempo apropriado. E, portanto, nós temos que estudar os processos, analisar todos os pontos do processo, ver onde é que estão os entraves e resolver e ter soluções. Sendo certo que hoje é claramente perceptível para toda a gente que há processos que serão melhor executados se forem executados ao nível das unidades orgânicas e não aqui ao nível dos serviços centrais. Portanto, aquilo que está aqui em questão não é acabar com os SPUP, é modificar o modelo de funcionamento dos SPUP, tornando-o mais eficaz e mais amigo das pessoas e permitindo que elas tenham os seus problemas resolvidos de uma forma muito mais célere. Também ao nível depois de outras questões mais ligadas à vida académica propriamente dita. Havia algumas decisões que eram tomadas aqui centralmente e que ignoravam as idiosincrasias próprias de cada uma das unidades orgânicas. E aí também nós temos que perder um pouco esta ideia do unanimismo e perceber que temos que tratar de forma idêntica aquilo que é idêntica, mas temos que ter cuidado de tratar de forma diferente aquilo que é diferente. E isso faz-se também descentralizando mais o processo e mais até do que descentralizando, ouvindo as pessoas que estão envolvidas diretamente nos processos, trazendo-os aqui e fazendo com que o input deles seja incorporado nos regulamentos e no modo de funcionamento da universidade, para que eles se identificam e tenham os seus problemas identificados e corrigidos. Disse também que gostava de esbater os muros entre as faculdades. Claro. Como é que se promove ou como é que se reforça a colaboração entre faculdades? Bom, primeiro existe aqui muito aquilo que eu poderia chamar um role model, quer dizer, se as pessoas perceberem que a política neste momento é esbater essas fronteiras, falo-ão. É óbvio para toda a gente e é importante que se acentue isso, que ao nível da investigação, as fronteiras há muito foram esbatidas no interior da universidade. E hoje as grandes unidades de investigação da universidade não são unidades de investigação de uma faculdade, são verdadeiramente unidades de investigação da universidade, nas quais estão envolvidas múltiplas unidades orgânicas. Isso é assim em praticamente todas elas. Portanto, ao nível da investigação, esse problema de alguma maneira está resolvido. Importa agora fazer um esforço de racionalização, porque temos a noção que em alguns setores, porventura, existem unidades de investigação de dimensão reduzida e que beneficiarão bastante do facto de se fundirem com unidades afins, a fim de criar massa crítica e de se tornar mais competitivas na obtenção de financiamentos. Ao nível dos terceiros ciclos e dos segundos ciclos, também é prática corrente na universidade que existe a colaboração entre diferentes unidades orgânicas. São maioritários os programas doutorais que envolvem múltiplas unidades orgânicas na universidade, alguns envolvendo um grande número de unidades orgânicas. Agora, ao nível do primeiro ciclo, isso ainda não é a prática corrente. Existem alguns primeiros ciclos que envolvem colaboração de diferentes unidades orgânicas, mas essa ainda não é a regra. A regra ainda é os primeiros ciclos estarem sediados unicamente numa unidade orgânica. E aí é que eu penso que tem que ser feita a grande revolução interna na universidade. Nós temos que perceber que temos que formar profissionais que têm que estar aptos a desempenhar profissões que ainda nem sequer imaginam quais são, e, portanto, dar-lhes uma formação o mais abrangente possível
ter a preocupação de incluir uma componente de ciências sociais e humanas nas tecnologias, de ter alguma componente de história das tecnologias e da ciência nas ciências sociais e humanas. Toda esta mistura só pode ser vantajosa e produzirá profissionais que são mais competitivos no mercado no futuro, e isso projeta também o nome da universidade e transforma em algo maior do que ela já é atualmente, que é esse o objetivo. E há abertura de parte das unidades orgânicas para esse cruzamento de saberes? Eu penso que há uma abertura que eu diria quase total. Agora, é preciso também corrigir alguns dos entraves burocráticos que existem neste momento, porque aquilo que acontece atualmente é que, apesar de tudo, toda a arquitetura do nosso sistema de informação, toda a arquitetura ao nível do próprio Ministério da Educação, etc., está muito vocacionada para os cursos oriundos de uma única unidade orgânica. Basta ver que, por exemplo, quando se registra um curso, quando sai um diploma, ainda sai uma unidade orgânica. Quer dizer, agora mesmo nos resultados do concurso nacional de acesso, a bioquímica aparece sediada numa escola e é omitida, que é um curso multi-unidade orgânica. A bioengenharia aparece numa escola e é omitido, que é multi-unidade orgânica. O curso das ciências do jornalismo aparece numa escola e é omitido, que é multi-unidade orgânica. Ou seja, o próprio sistema não está preparado e nós também não temos os efeitos possíveis para estimular isso. E eu acho que uma das fórmulas que tem que se adotar para isso é assumir e publicitar estes cursos como sendo cursos da Universidade do Porto, em que participam múltiplas unidades orgânicas, e não cursos de uma unidade orgânica que conta com a colaboração de outra. Porque isso sim pode matar à nascença quaisquer hipóteses de colaboração que têm que existir e que são fundamentais. Falou de fusões de unidades de investigação. Não se justificará também fusões de algumas faculdades para se ganhar escala, massa crítica, interdisciplinaridade? Se assim o quiserem. Agora, os estatutos prevêem passos intermédios e eu penso que os passos intermédios são fundamentais. E, portanto, antes de falar em fusões, eu gostaria que se fizessem consórcios, agrupamentos de unidades orgânicas, que se começasse a trabalhar em conjunto e depois, se resultar daí uma vantagem óbvia, então sim avançar para fusões. Acho que pôr as fusões como objetivo imediato causa mais problemas do que arranja soluções e a experiência que tivemos de tentativa de fusão entre a Faculdade de Medicina Dentária e a Faculdade de Medicina correu mal e deixou ficar feridas abertas que importa deixar agora curar antes de avançar com outras experiências idênticas. E, portanto, eu acho que as faculdades devem colaborar entre si, devem, na medida do possível, estabelecer estes tais agrupamentos que estão previstos nos próprios estatutos da universidade e depois, à medida que o namoro for avançando, pode-se pensar em casamento. Outra das suas ideias-chave é colocar o estudante no centro do processo educativo e de investigação. E o que é que significa e o que é que se traduz esse colocar do estudante no centro? Significa que os estudantes não são todos iguais e, portanto, não têm que ser tratados como uma massa amorfa, que são tratados todos de forma idêntica. Inclusivamente, há algumas áreas do conhecimento que tentam criar grupos e definir padrões que permitam agrupar os estudantes em diferentes grupos, de maneira a fazer abordagens diferentes depois em função de cada um destes grupos. Eu penso que não é preciso ir tão longe. Agora, claramente, há estudantes que têm ritmos de aquisição de conhecimentos e backgrounds diferentes e, na medida do possível, cada um deles deve ter um tratamento diferenciado. As grandes universidades do mundo instituíram o sistema da tutorização, que é cada um tem um tutor e esse tutor tem a capacidade, em grande medida, de definir qual é o percurso académico que aquele estudante vai fazer e vai avaliando o que é que ele precisa de fazer em função das competências que vai adquirindo, de tal maneira que podem chegar ao fim, terem o mesmo diploma, mas terem feito trajetos no interior da universidade completamente díspares. É evidente que isto são coisas extremamente dispendiosas e nós não temos qualquer capacidade de enveredar por coisas deste tipo.
mas podemos flexibilizar o processo de ensino-aprendizagem no sentido de o adaptar a diferentes velocidades de aquisição de competências e de conhecimentos dos alunos e ir ajustando em função disso. Sei lá, não me choca nada que um aluno que não tenha especiais competências para responder numa prova oral possa responder numa prova escrita, se isso não for crítico, ou que um aluno que tenha ansiedade perante uma prova escrita possa fazer uma prova oral, quer dizer, porque é que não devemos admitir dentro do mesmo sistema que ele possa fazer um ou outro e que eles sejam equivalentes um ao outro. Tal como está, isto é impossível, ou seja, há uma medida padrão, tem que ter todos para a mesma bitola, independentemente daquilo que cada um é. E eu acho que isso devemos fazer um esforço. Quando eu digo que o estudante deve estar no centro, é nisso. Isso seria uma forma de combater o insucesso escolar, que em Portugal ronda aos 30% dos estudantes que integram. Eu acho que a questão não é combater o insucesso escolar, a questão é criar condições para que cada um exprima todo o seu potencial. E as condições para que cada um exprima o seu potencial provavelmente são diferentes de um para o outro e nós devemos ter a plasticidade interna na universidade de permitir que cada um se expresse e adquira e evolua dentro do seu caminho e das suas capacidades. A questão do abandono escolar é mais complexa. Não é? Tendo em conta que 30% dos estudantes do ensino superior não concluem os seus estudos, o que é que pensa o reitor da Universidade do Porto fazer para que haja sucesso escolar e que as pessoas não abandonem os seus cursos? Há coisas que o reitor não pode fazer nada, não é? Porque os estudos demonstram que um dos fatores com influência decisiva na taxa de abandono escolar é o facto de os alunos terem entrado em cursos que são a sua primeira opção. Ou seja, quando um aluno entra num curso que é de primeira opção, a taxa de abandono é muito menor. Em relação a isto, a Universidade não pode fazer nada. Pelo contrário, aquilo que nós fizemos em termos de macrosistema foi reduzir o número de vagas nas universidades que eram alvo preferencial das primeiras escolhas e obrigar os alunos a ir para segundas escolhas. E, portanto, isto é uma medida que, sendo aparentemente uma medida simples e que iria resolver o problema de falta de alunos nas instituições de ensino superior do interior, pode ter um efeito perverso e contribuir para aumentar a taxa de abandono escolar, porque claramente está-se a contrariar aquilo que é o estudo do próprio Ministério. Quer dizer, e, portanto, eu acho que aí temos que pensar que esse abandono é multifatorial e terá certamente muitas componentes. Uma componente poderá ter a ver com falta de suficiência económica, é óbvio. Outra componente terá a ver com desilusão com o curso, é óbvio que também existirá, mas esta desilusão com o curso será tanto maior quanto menor for a percentagem de alunos que escolhem um determinado curso em primeira opção. E, portanto, temos que tomar medidas para contrariar isso, que não são fáceis, mas quando se pensava que tomar medidas para contrariar isto não eram fáceis, surgiu uma medida que veio facilitar isto. E, portanto, medidas é que poderiam então contrariar isto dos alunos? No fundo, haver um trabalho de convencer os estudantes de que não é necessariamente fazendo um curso que era a sua primeira opção que eles vão ter sucesso na sua vida. E que outras hipóteses que eventualmente não são a sua primeira opção são tão válidas como a primeira opção para conseguir ter sucesso e ter uma profissão de sucesso. E, essencialmente, nós hoje em dia temos que lhes dizer de uma forma muito clara que daqui por 10 anos existirão um enorme conjunto de profissões que nós hoje não imaginamos sequer quais sejam e que, independentemente do curso que eles façam agora, eles podem depois ser recrutados para uma dessas profissões e podem ser extremamente felizes nelas. Agora temos que passar essa imagem e contrariar um certo conservadorismo que existe ainda nas escolhas para entrar na universidade. A Universidade do Porto foi uma das 3 primeiras universidades a avançar para o modelo fundacional em 2009. No entanto, os compromissos que o modelo fundacional pressupunha, nomeadamente os compromissos financeiros, nunca chegaram a ser cumpridos pelo Estado.
O que eu lhe pergunto é se ainda vale a pena, se não acha que a Universidade devia abandonar o modelo fundacional. Sim, essa é uma decisão que não me compete a mim isoladamente. Eu tenho a minha opinião, mas é pouco importante neste contexto. Eu, na medida em que as coisas estão atualmente, vejo pouquíssimas vantagens no modelo fundacional. É óbvio que o Estado nunca cumpriu o contrato de programa que fez com a Universidade de Fundação. Durante o período da crise financeira mais aguda, houve claramente algumas vantagens na Universidade de Fundação, na medida em que nos foi permitido manter saldos e utilizar os saldos com algumas limitações. Há algumas vantagens na contratação em regime de direito privado, de técnicos, de funcionários, etc. Não existe de toda essa vantagem que se pensou existir durante algum tempo na contratação de docentes e, portanto, aquilo a que assistimos agora é uma espécie de quimera com vantagens e desvantagens, sendo que eu acho que neste momento, se calhar, as desvantagens são maiores que as vantagens. E, portanto, aquilo que existe é muita vontade de começar a tornar público este descontentamento e empurrar o Governo no sentido do Governo tomar decisões. E uma das decisões que bem pode tomar é avançar para um regime de autonomia reforçada, um pouco, aliás, à imagem do que já fez, por exemplo, para as unidades de investigação. Nós, em termos de cumprimento de regras do Código de Contratação Pública, por exemplo, quando se trata de materiais e equipamentos destinados a projetos de investigação, temos hoje em dia algumas facilidades que foram consagradas num decreto-lei que foi recentemente publicado. A questão que se coloca hoje é se isso não devia ser alargado às universidades como um todo, naturalmente reforçando as auditorias para verificar se foi tudo feito como mandam as regras, mas permitir que as universidades tenham uma gestão mais ágil e mais rápida, porque claramente nós hoje estamos com muita dificuldade em acompanhar o mercado e em acompanhar as empresas com toda a burocracia que temos. Portanto, em resumo, a Universidade de Fundação talvez, mas de certeza que discutir a utilidade da Universidade de Fundação. Disse-me que tinha o corpo docente envelhecido. Isto significa que há necessidade de o renovar. Portanto, para a Universidade do Porto seria prioritário a contratação de professores. Sim, agora com a nova lei tem que ser mesmo professores, não se pode, porque acabou a figura do assistente, em meu entender, erradamente. Mas temos que encontrar aqui mecanismos para conseguir ultrapassar isto. E um dos mecanismos que eu estou a estudar e que provavelmente irei apresentar uma proposta até ao Governo para ser implementada é a de que, a partir da idade legal da reforma, a Universidade suporta apenas a diferença entre o vencimento em exclusividade e aquilo que pagaria a Segurança Social. Ou seja, um professor de 67 anos de idade receberia X da Segurança Social. A Segurança Social, apesar de ele estar a trabalhar e uma vez que ele já tem a idade mais que suficiente para estar reformada, pagaria à Universidade o valor da sua reforma, a Universidade colocaria o excedente e pagar-lhe o ordenado na totalidade. E utilizaríamos esse dinheiro que a Segurança Social lhe devia estar a pagar e não está, para contratar gente nova, permitindo fazer aqui um overlapping e rejuvenescendo o quadro docente jovem, permitindo que houvesse aqui um período de alguns anos de sobreposição e de integração entre os mais velhos e os mais novos. É uma possibilidade que nós estamos a estudar e que é perfeitamente viável e que, no fundo, aproveita aquilo que é uma faculdade que todos os cidadãos têm, que é aos 66 anos e meio se poderem reformar e não aos 70, como fazem habitualmente os universitários. E isto seria uma boa ajuda para podermos rejuvenescer o quadro das universidades.